uma coisa que me chamou a atenção. As mudanças de cidade, né? Joinville, Jaguaruna, Laguna, Tubarão, Laguna. Quem que decide? Tu opta ou alguém decide de cima para baixo? Agora no caso, as minhas mudanças se deram por promoção, né? Eu optei, eu fiz a escolha dessas cidades quando chegou a minha vez de promover na carreira. Certo. Então, quando eu vim para Jaguaruna, eu vim promovida, eu vim mais para o sul, porque eu queria ficar mais próximo dos familiares do sul, então eu escolhi a região sul do estado. Quando eu vim para Laguna também escolhi, quando eu vim para a entrância final, Jaguaruna era inicial, Laguna era final, e depois eu estava em Floripa, aí foram convites, as delegacias regionais são convites, o fato de eu ir para a DEIC também foi um convite. Aí quando eu fui para delegada especial, aí eu escolhi Tubarão. Inicialmente eu peguei a delegacia da comarca e agora, faz um ano ou dois talvez, eu consegui remover e deixar minha lotação na delegacia da mulher de Tubarão. Então hoje essa é a minha lotação final como uma delegada de entrância especial, que é o último nível, né, da carreira de delegada de polícia. Então tu não é o teu limiar, assim, o teu limite. Que é como é no judiciário, no Ministério Público, funciona mais ou menos da mesma maneira e coincide. Por exemplo, Laguna é uma comarca final e Tubarão é uma comarca especial. Como que a família lida com essas mudanças de cidade? Tipo, os filhos e marido e... amigos, namoradas, namorados, não sei se tens filhos, né, nessa idade. Sim. Nunca mudaram comigo. Os períodos que eu precisei, eles acabaram ficando. Os períodos que eu ficava alguns dias fora, foi uma escolha nossa. Mas o período que eu trabalhei em Florianópolis, que foi o mais, assim, difícil, que eu ficava algumas noites fora de casa, e aí também foi uma escolha minha retornar, porque eu vi que a logística, a dinâmica estava muito difícil, e pagar o preço da convivência com os meus filhos pequenos, menores, eu não estava disposta. Então, eu acabei voltando. Então, são várias nuances que a mulher acaba tendo de escolher. Eu acho que para a mulher ainda é muito difícil crescer profissionalmente, e para a mulher é muito sofrido, para a grande maioria das mulheres, né? Aqui eu não gosto de generalizar, mas para a grande maioria das mulheres é muito difícil crescer profissionalmente e deixando realmente a família assim mais de lado. Para mim foi muito difícil e hoje eu não estou disposta a pagar esse preço. Talvez mais à frente, quando eles estiverem maiores, talvez, né? O futuro a Deus pertence, mas eu vejo dessa forma, é muito difícil para as mulheres. Eu ouvi uma frase até de uma personalidade bastante famosa, nem vou citá-la porque eu geralmente falo o nome errado, mas dizendo, né, que para a mulher crescer profissionalmente, ela precisava de uma esposa em casa. E faz todo sentido, Faz todo sentido, porque os homens crescem com uma mulher e as mulheres diminuem com os homens. Meu Deus! Tem um estudo, né? Tem um estudo sobre isso. Duas contra um aqui, não, né? Não, é só um estudo que existe, que as mulheres morrem mais quando são casadas e os homens vivem mais quando são casados com mulheres, isso, né? Esse é um estudo, né? Relacionamento heterossexual. Peraí, desculpa, deixa eu entender como é que é. Os homens vivem mais quando são casados com mulheres e mulheres vivem menos quando são casadas com homens. Ou seja, não é benefício nenhum para a mulher ser casada com um homem, mas para o homem é um benefício gigantesco. O homem casado, geralmente, é ele que morre primeiro. Ele vive mais, para tu ter uma ideia. É que vive mais. Se ele for solteiro, ele vive menos. Mas é que na questão aí de idade e tal, e de escolhas do ser humano, né? Sim, aí já são outras situações, né? Das nossas rotinas. Sim, claro. Alimentação. É que as mulheres são mais cuidadoras, né? As mulheres se voltam para isso, né? Abrem mão de trabalho para poder ficar próximo à família.
Né? Os homens não abrem mão do trabalho para ficar próximo à família, porque tem uma mulher que está cuidando, né? Sim, e a gente realmente consegue ver que isso é cultural, né? É cultural. Total. E essa culpabilização cultural que nós Brasil temos, ou cultural? Não, cultural mundial. Cultural mundial. Ah, ok. Da mulher e do homem. Não, é do gênero. É do gênero mesmo. Realmente, por exemplo, um homem, no caso, o homem recebe uma promoção e tem que ir para outra cidade. Geralmente a família vai junto, né? Ou a família fica, a mulher cuida da a mulher, se ela está trabalhando em outro lugar, ela vai pedir demissão e vai, né? E o contrário é muito mais difícil. Sim. Mesmo que a família não vá, se a escolha é ficar, o homem vai, ele não deixa de ir. A mulher deixa. Sim. Isso. O homem vai sozinho para trabalhar a semana inteira e volta no final de semana, por exemplo. E na realidade, toda essa questão... Vai fazer isso. Essa questão, além de ser cultural, ela é histórica. Porque o mercado de trabalho é muito recente para as mulheres. As mulheres não estavam autorizadas a trabalhar há muito pouco tempo. Então, as mulheres eram educadas a cuidar do lar, as prendas domésticas. Então, isso é histórico, não é meramente cultural. E, paralelamente a isso, eu tenho refletido muito sobre o aumento da violência contra as mulheres, porque as mulheres estão ficando mais independentes. Elas estão tomando mais escolhas de ficar num trabalho, de ficar num relacionamento. E hoje eu reflito muito sobre os homens não estarem lidando bem com essas escolhas. Porque eles não foram ensinados culturalmente de que uma mulher pode mudar de relacionamento, pode ter um outro relacionamento, enfim. Então, nós estamos tendo um choque cultural. Enquanto as mulheres estão evoluindo, buscando novas perspectivas, novos contextos, os homens estão entrando numa lógica também de retrocesso. E aí a gente começa a ver, nos últimos 5 anos, especialmente, pós-pandemia, essa questão desses discursos masculinistas, machosfera, mulher submissa, mulher como edificadora do lar. Então, tudo isso tem uma certa conexão, sabe? Para mim, isso está ficando muito claro. E, por isso, esse aumento tão grande da violência doméstica e familiar geral, bastante comum, né? E ainda existem muita subnotificação, mas um aumento dramático dos feminicídios no Brasil. E que geralmente decorrem de um fim de um relacionamento não aceito pelo marido, pelo companheiro, enfim. Então, assim, como uma coisa muitas vezes pode estar conectada na outra. Eu tenho uma visão sobre isso, queria que tu, de repente, me ajudasse nisso. Esses homens que não toleram rejeição, isso não tem a ver com a criança que não recebeu limites, porque parece ser uma coisa assim de uma baixa tolerância à rejeição, né? Estou aqui, não estou querendo minimizar o problema, mas o que esses homens lá de crianças sendo educados pelos pais, ou até de repente nem... que crianças foram essas que se tornam adultos, homens, que ao receber um não de uma mulher ou uma rejeição de uma mulher, partem por uma violência desse tamanho, tão horrorosa, ao ponto de machucar... Eu acho que é bem mais complexo do que isso, né, Max? Eu acredito que não seja porque ele não recebeu um não lá, né, porque não sabe receber não, porque não lida bem com rejeição. Mas de onde que vem essa rejeição? Da onde que vem é uma complexidade muito grande, né? A minha percepção trabalhando segurança pública, a minha percepção trabalhando os casos de violência doméstica e familiar. Nós temos uma educação muito deficitária no que se refere aos direitos, de uma maneira geral. Especialmente os direitos das mulheres, direitos dos homens, né, que envolve toda a questão de gênero, atualmente questões sexuais, a diversidade,
tudo isso. E a gente tem uma tendência a não falar desses assuntos. A gente teve uma época muito livre, algumas décadas atrás, onde nós estávamos buscando essas discussões, e essas discussões agora viraram novamente tabu. Ah, eu não posso falar de gênero, eu não posso falar de sexo, eu não posso falar de orientação sexual. Isso é um grande problema, porque quando tu leva esses assuntos para um grande tabu, como que tu não deixa de falar disso nas escolas, tu não vai falar disso em casa, na igreja nem pensar, aonde você falará? Aí, com o incremento da rede social, com a internet, onde essas crianças e adolescentes estão se informando? Em grupos masculinistas, vendo pornografia na internet? Que padrão de meninos e meninas nós estamos formando se nós não dialogarmos sobre esses assuntos? E nós não estamos percebendo como sociedade tudo isso que está acontecendo, salvo pessoas que estão se instruindo, estão buscando essa informação. Então, é complexo, realmente não é simples, mas são contextos educacionais, sociais, culturais, históricos, familiares, e aí acaba ficando para a segurança pública fazer a repressão, que no caso da Polícia Civil, nós estamos fazendo a repressão. E aí se discute muito aumento de pena, criminalização, só que isso não vai solucionar o problema. Não. Todo jurista, toda pessoa da área do direito sabe que aumento de pena e somente a criminalização não resolvem o problema do fenômeno criminal. Então, são várias outras questões que precisam ser trabalhadas conjuntamente. Então, essa questão que agora se aprovou no Pacto da Violência contra as Mulheres, trabalhar o tema violência contra as mulheres nas escolas, virou uma portaria que está regulamentando uma lei. Isso é importante, isso são ações, isso são políticas públicas que vão trabalhar lá na infância, lá na adolescência. Hoje nós estamos tendo casos gravíssimos envolvendo violência de adolescentes que não sabem receber um não, né, num relacionamento muito jovem, o uso de IA para manipulação de imagens de meninas. Então, assim, são várias questões que a gente precisa abordar como sociedade e não simplesmente tapar o sol com a peneira. Então, quando a gente começa com essa questão muito moralista, é muito complicado. Eu vejo por um aspecto muito negativo. Eu tenho uma análise, assim, é claro, um recorte, né? Que, assim, as mulheres com todo esse estímulo, né? Não pode ser violência contra a mulher, eu posso denunciar uma pessoa, eu tenho o direito de trabalhar onde eu quero, eu tenho o direito de me separar. Essa voz crescendo dentro dela, dentro das condições que ela vive, porém, sem uma educação desse espaço, dessa sociedade, daquela micro-sociedade onde ela vive, da família, né, da família dela, do marido, enfim, acaba não tendo uma resposta adequada. O homem que não sabe conviver com a mulher que quer falar diferente também, ele não sabe, e ele agride mesmo. Aí, quando o Max fala assim, né, faltou a rejeição, ele não sabe ouvir um não. Ele não sabe ouvir tudo isso, não é só o não. Ele não sabe ouvir que uma mulher possa pensar diferente dele, porque isso nunca houve. E a mulher, vendo que ela pode sim ser diferente, mas sem preparo, porque ela também não foi educada daquele modo. E isso eu estou falando assim, de uma mulher lá que já está aí nos seus 20 e tantos, 30 anos, que ela não, né, que ela, agora ela olha e diz assim, eu vou romper aqui com esse ciclo de violência que eu passei a vida inteira, eu não quero mais isso, e eu vou dizer que não. O marido não está de maneira nenhuma acostumado com isso, a família do marido não tá, a família dela não tá. Tanto é, hoje eu atendi uma paciente que disse assim, se eu for falar com meu pai e com a minha mãe sobre isso, eles vão dizer, não saia do casamento. Eu falei, sério? Então, entende? Então é muito complexo, é delas
se manifestando de um modo ainda desconhecido e eles também se manifestando ou entendendo, respondendo e tendo que acolher um lugar desconhecido, porque faltou. Então precisamos começar de agora, né? Isso. Esse projeto de levar para as escolas eu achei fantástico. Né? Agora dentro da FACIS, que veio com um projeto novo também, né? E trouxe para a CIT, que é o Aqui Não, né? Que é o Aqui Não, que vão para as escolas, que trouxeram para cá para dentro, e vamos levar para as empresas, e vamos levar para todos os ambientes. Vamos, claro, é uma campanha, né? Porque sim, a escola, eu acho que é o lugar, não vai resolver os de agora, acredito. Os de agora tem que conversar com os homens de agora, mas com os do futuro, acredito que possamos melhorar. Eu acho que tem essas duas coisas, né? Essas crianças e adolescentes não se tornarem um adulto violento, agressor em relação às mulheres, né? E os homens que já são adultos, né? Então, assim, são dois trabalhos. Né? Por isso que eu digo, é muito complexo, tem muitas nuances, né? Mas o ponto central é a rejeição. Posso estar enganado, mas o momento da agressão, ele foi rejeitado de alguma maneira. E aí ele entra em parafuso, certo? Eu vejo que a questão é o sentimento de posse. Eu acho que esse é eu também acho que é mais aí. É o sentimento de posse. Mas a rejeição tá dentro. Pode estar dentro, mas assim, eu vejo que o sentimento de posse, o homem que tem um relacionamento, ele entende que aquela mulher é posse, propriedade dele. No momento que ele objetifica essa mulher, e essa mulher diz que não quer mais, como ele entende, mesmo que inconscientemente, que ela é um objeto, ela é dele. Propriedade. É uma propriedade dele, ele se autoriza a fazer o que ele quiser, né? Porque os meus objetos são meus, eu realmente faço deles o que eu quiser. Se eu quiser quebrar, se eu quiser doar, se eu quiser, enfim, os meus objetos. Aí, então, quando o homem tem, mesmo que inconscientemente, que é dele e que é um objeto, ele faz esse viés de objetificação, ele se autoriza a matar os filhos daquela mulher, a matar aquela mulher, e assim sucessivamente. Eu vejo por esse viés. E como que muda isso? Todo mundo quer a fórmula mágica, né? Todos nós queremos a fórmula mágica. E é uma. Só que assim, não é fazendo campanha de qualquer jeito que vai resolver. Não é uma coisa profunda. Não é estimulando só a denúncia e não dando estrutura para essas mulheres realmente saírem de uma condição de violência e vulnerabilidade. Então, são vários aspectos. A gente vem evoluindo bastante, a gente já evoluiu bastante com a Lei Maria da Penha, com as alterações que a Lei Maria da Penha trouxe ao longo desses últimos anos. Então, a Lei Maria da Penha aí tem 20 anos, ela faz 20 anos agora, nesse ano, porque ela entrou em vigor lá em 2006. Então, em agosto ela foi publicada, ela entrou em vigor em setembro de 2006, se eu não estou enganada. Então, ela está fazendo 20 anos e ela veio amadurecendo nessas 2 últimas décadas. Melhorou bastante. A questão repressiva da violência contra as mulheres melhorou muito, muito mesmo. Só que a gente tem observado, nós da segurança pública, que algumas políticas públicas estão sendo deixadas de lado. E acaba isso sendo escolha, né, dos governos municipais, estaduais e também federal. Então, o federal atualmente fez esse pacto. Então, alguns estados aderiram, outros não. E agora a gente precisa dessas políticas, realmente, que esteja na grade curricular, que isso seja falado. Então, tem uma série de ações que a gente pode fazer, levando isso lá para a infância, para que a gente consiga, porque segundo os estudos demonstram, a gente vai adquirir essa equidade de gênero, tentar diminuir esse gap, digamos, de violências envolvendo gênero e de oportunidades para homens e mulheres, daqui 110, 120 anos, 130 anos. Para a gente começar a mudar um pouquinho isso, a gente tem que o quê? Trabalhar as crianças e os adolescentes, para que talvez isso não se reproduza. Só que
a gente também precisa trabalhar esses pais, né? Porque esses adolescentes estão sendo bombardeados pelas ações dos pais. Então, olha como é louco tudo isso, né? Ele aprende alguma coisa na escola e em casa ele vê de uma forma totalmente diferente. Ele vê o pai sendo violento com a mãe. E temos professores e professoras que também sofrem violência e que não estão preparados para acolher alunos que também estão sofrendo violência. E então, tem muita pais coisa. desses alunos que também estão sofrendo violência. É incrível. Questões religiosas também influenciam bastante. Questões religiosas de que não pode se separar, que tem que aguentar, que ele vai mudar, é só rezar para Deus. Tem muito questão religiosa envolvida em violências. Então, é realmente bastante complexo, assim. Mas quando a gente for discutir política pública para as mulheres, a gente precisa discutir com pessoas técnicas, né, com os estudiosos, com base em dados, estudos. É isso que eu defendo. Agora, não essas discussões meio atravancadas, digamos assim. Deixa eu te fazer um comentário aqui. Quando eu trabalhei na saúde com o SUS, e nós tem um sistema, né, que é onde tu recebes o paciente e faz ali o registro, vários dados, né? O próprio sistema, ele é antiquado, não está preparado. Né? Então, assim, a pessoa chegou ali por uma questão de violência, não tem nenhum registro para depois tu levantar um relatório e dizer quem que veio. Então, tu tens dado, tu tens subnotificação, porque sim, tu não tens porque nem sempre vão na delegacia, né? Todo o ambiente, todo o sistema de saúde, de assistência social e o sistema educacional são fontes de informação. Exato. São fontes de informação. E esses sistemas nem se comunicam, cada um tem um sistema. Não se comunicam e não estão nem preparados ainda, né? Justo, não tem então é extremamente complicado. Tudo isso deveria estar conectado, acho que o GovBR já melhorou muito, onde nós temos muitas informações, muitos serviços estão ali dentro, né, vindo ali para dentro, mas assim, todo o sistema de assistência social talvez pudesse estar conectado da saúde, com o da educação e alimentando dentro daquele CPF daquele cidadão, né, que todos nós temos, nosso CPF, essas informações pudessem estar ali. Seria, né, muito, muito produtivo. E que fosse um campo que só determinadas pessoas pudessem, né, acessar com sigilo, porque existem informações sigilosas. Mas, assim, são coisas que a gente ainda precisa evoluir bastante, mas que também não dá para perder a esperança, senão a gente fica só chorando as pitangas. Claro. A gente sabe que essas coisas, elas não são, assim, um homem, ele se torna, como é que eu vou fazer essa pergunta? Mas, assim, às vezes a coisa acontece devagarinho, a conta gotas, né? É um grito, ele grita, ou ele pega no braço um pouco mais forte, troca essa roupa, ciúme. Quais são os sinais, o que tu poderia dizer, Vivian, para as mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Quais sinais elas precisam prestar atenção para que elas não se tornem uma vítima? E o que elas podem fazer, o que elas deveriam fazer? Podem ser muitos sinais. E a gente chama isso do ciclo da violência. E pode começar com diversos comportamentos. Comportamentos de proibição de relacionamentos com determinadas amigas, com determinados familiares, proibições de determinadas roupas, cor de esmalte, corte de cabelo, enfim, eu prefiro que tu não trabalhe, eu te sustento, eu gostaria que tu não fizesse academia, ou se tu fizer, vamos fazer juntos, ou vamos fazer em determinado horário. Há uma tendência de controle, né, em face desse outro ser com quem tu tá te relacionando. Isso eu tô falando das primeiras condutas, estou dando exemplo de primeiras condutas, né? Aí depois dessas primeiras condutas que envolvem mais um padrão social, familiar, psicológico, então a gente começa a ter xingamentos, porque aí quando essa mulher ela não se submete a determinada situação, aí já há um xingamento
né, crimes contra a honra, né, com ofensas verbais, depois vai escalando para possíveis ameaças de agressão, ameaças de morte, podendo chegar à violência física, e quando há o auge da violência contra as mulheres, que aí é a tentativa de feminicídio ou feminicídio, né? Então, nós temos várias questões, às vezes a tentativa de praticar crimes contra familiares também, para punir a mulher. Então, há uma série de nuances. E sempre há sinais desse controle, né? Desse controle sobre o outro. E eu tenho essa tentativa de dominar o outro, eu estou no poder. Então, quando esse outro diz algo que não me agrada, eu me sinto autorizado a praticar uma coisa. O que tu aconselha as mulheres a fazerem quando elas começam a perceber esses sinais? Na realidade, é muito difícil uma orientação padrão, porque as mulheres são muito plurais. Nós temos muitas mulheres, e qualquer mulher, eu posso ser vítima de violência. Qualquer mulher pode ser vítima de violência, não existe um padrão. Desde a mais vulnerável a uma mulher economicamente independente, estruturada. Qualquer mulher. A gente precisa ter informação. Eu digo sempre que a informação, ela salva vidas. Agora, eu não vou conseguir obrigar uma mulher a praticar algumas condutas, alguns comportamentos ou fazer algumas escolhas. O que caberá a nós é informar essa mulher. E aí sim, dizer, ó, essas situações são criminosas, isso é crime, tu vai poder registrar um boletim de ocorrência. Nesse caso, tu poderá processá-lo ou não, que há determinados crimes que ela tem essa opção ainda, outros ela não tem, que estão logo registrados ou denunciados. O procedimento na Polícia Civil será instaurado, o processo será iniciado. Então, essa informação para a mulher, em casos de urgência, ligar 190. Então, se tu precisar denunciar de forma anônima, fazer por qual meio, sabe? Ter amigas, ter uma rede que acolha essa mulher é fundamental. Mulheres que têm essa rede, que dialoga, que ela se sente muito mais forte para tomar decisão. Então, assim, são muitas nuances. É difícil dizer para uma mulher que é dependente financeira do agressor, que tem filhos pequenos, que muitas vezes não tem familiar que possa lhe dar suporte no município em que ela reside atualmente, tomar uma decisão e realmente ficar à mercê. Porque nós não temos uma estrutura de política pública que possa realmente dar um suporte adequado para essa mulher. Então, não existe uma instrução tão pragmática para toda e qualquer mulher, mas a informação, ela é fundamental. Eu preciso entender os meus direitos. Hoje, se eu quiser me separar, eu tenho um advogado gratuito para que possa me orientar, me auxiliar? Sim, tem. Eu posso pedir uma medida, eu poderia ficar na casa? Então, assim, essa instrução, essa informação para a mulher, para a hora que ela tomar a decisão, ela seja uma decisão que ela consiga sustentar, né, que ela consiga realmente sustentar e que ela esteja segura, Então, assim, a mulher tem que estar muito bem instruída, com pessoas que também lhe deem suporte, amigas, familiares, enfim, qualquer rede que possa lhe sustentar. Tem uma dificuldade grande também, né, Vivian, de a própria, tu falasse assim, né, quem é independente, quem tem autonomia financeira, econômico-financeira, mas também existe a dificuldade de reconhecer que está sofrendo violência. Sim. A violência psicológica, a violência financeira existe também, do controle, o marido controlando o dinheiro da mulher. Como que uma mulher que ganha mais do que o marido pode ter o dinheiro dela controlado pelo marido? E tem. Assim, existe os canais de informação, mas ela não consegue enxergar, porque ela não se vê nesse meio. Para ela está sob controle. Ela está, às vezes, anos ali envolvida nessa situação. Sim, como tu disseste, começou de um jeito, né, muito sutil, que vai começando e ela não percebe, né? Sim, porque ela se sentir ameaçada. naturalizou muito alguns comportamentos.
Então, alguns comportamentos são naturalizados pela sociedade. Esses comportamentos de controle do corpo feminino. Então, isso foi muito naturalizado durante milênios. Então, para a gente mudar essa lógica, não é de uma hora para outra. Realmente é difícil. E a mulher mesmo, existem muitas mulheres que não identificam realmente, que acham normal, porque naturalizaram esse tipo de comportamento. Porque eu vi a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, isso é normal. Eu que talvez esteja, né, exigindo demais. Me rebelando. Eu estou me rebelando, né? Então, enfim, assim... Um tempo atrás eu assisti um vídeo na internet, um vídeo real, de uma mulher, assim, com a cara toda desfigurada, a polícia levando o marido para dentro da viatura e ela tentando evitar que o policial levasse o cara preso. Sim, é muito comum, né? Assim, meu Deus, cara, o que tá acontecendo, né? Sim, sim, porque... O que está acontecendo? Responde, o que está acontecendo? Né? Aí a gente vai entrar, assim, nas questões psicológicas, que seriam essa codependência emocional, a revitimização, assim, que é aquele episódio de mulheres acabarem se relacionando sempre com homens muito abusivos, que acabam entrando sempre em relacionamentos. Eu acompanhei algumas pesquisas de alunas de psicologia, né, com dados das delegacias das mulheres, enfim. Então, assim, essa mulher que acaba sempre entrando em relacionamentos abusivos, e, enfim, tem uma série de questões psicológicas, culturais, sociais, históricas. As crenças também, né, de a mulher gosta de homem mau, um homem muito bonzinho, ela não dá bola, não dá, né? Tem isso. Não, super! Ainda há. Bonzinho não tem vez, tem que ser meio bandido, até isso é muito, muito forte. Que atrai, né? Atrai atrai aquela coisa do sex appeal, uma coisa assim, né? Na verdade, é um inconsciente, né? Um inconsciente daquilo que... Porque, de algum modo, aquilo se constituiu o pensamento dela, a crença dela de que assim é que é legal. O sex appeal vem naquela situação, né? A mulher, né? Tem do homem forte, do homem, né? Do viril, da virilidade, né? Que é bem complexo também, que tem a ver com escolher o seu macho para... né, que é para procriar com um macho alfa, vamos dizer assim, né, e com um macho saudável que me trará crias mais saudáveis para a subsistência da espécie, né? Sim, porque no final somos animais, né? E isso tem um instinto, mas aí a questão do senso crítico, né? Olhar para isso e onde é que eu estou achando que eu preciso realmente estar com um homem que é... O que é mais bizarro, assim, é muito bizarro, é que somos animais. Mas nós, em outras espécies, a gente não vê o macho agredindo ou matando a fêmea. A gente não observa. A gente não observa, porque não existe essa perversidade no animal irracional. Ele faz tudo instintivamente. Então, a gente consegue comprovar que essa perversidade, essa dominação, esse comportamento de dominação, ele se dá por intermédio da cultura, do espaço em que nós somos criados, né? Do que nós somos bombardeados, do que nós estamos vivendo. Então, como que nós estamos crescendo, até li um livro sobre perversão, inclusive para o mestrado, amanhã nós abordaremos, e esse lado obscuro de nós mesmos, e ali a autora, ela observa, ela faz uma análise, né, em face dos animais, que os animais, eles não são perversos, eles se defendem, né, muitas vezes podem até chegar a matar para subsistência, por uma questão de alimentação, mas perversidade tu só vê no ser humano. Então, é muito, muito complexo realmente, assim. E quem são esses perversos? São realmente um serial killer? Enfim. Então, são várias pessoas, né? São várias pessoas, inclusive pessoas que dizemos normais.
Então, assim, o assunto é bastante interessante. Porque ultimamente as desculpas são sempre ele é, né, doente mental, né? Um transtorno mental que ele tem, que daí se descontrola, né, ou uma rejeição, que é um problema da infância. Não, é crime mesmo. Como eu falei sobre isso, eu não estou querendo... Não, eu sei que não, Max, eu sei que não. Eu estou tentando achar a raiz do problema para tu ir lá atrás, nas crianças, nos adolescentes, para que eles não cometam, não se tornem adultos desse jeito, sim, né? Eu sei disso. Mas, assim, a criança, ela segue exemplos, ela segue a filha vendo a vida inteira a mãe sofrer violência, para ela aquilo é comum. Ela encontra um namorado violento e ela não vê nada de diferente. A minha mãe passou a vida inteira assim, qual é o problema? Eu sou igual. E outra, o que é pior, ela não reflete nem isso, ela simplesmente vai. Ela nem tem essa parada e pensar assim, nossa, estou sofrendo violência, nossa, minha mãe sofria violência. Não existe isso. Não é consciente, é muito inconsciente. E o menino, o homem, né, que faz a violência também, que é perverso, ele também se desenvolve nesse ambiente de perversão, que não necessariamente é uma questão social, né, de status social, não necessariamente não é de ambiente, mas é o ambiente... o que viveu, né? O que refletiu. Ou somos multifatoriais, somos seres, tudo que temos em nós é multifatorial, vem de diversos lugares, vem da escola, vem da rua, vem de dentro de casa, vem de um tio, vem da avó, vem da TV, do jogo, nunca é de um lugar só. O Filho de Mil Homens fala sobre isso, sobre ancestralidade. Exato. Por isso que ele é o filho de 1000 homens, né? Tudo o que tu carrega é fruto de tanta coisa que às vezes esse filme, inclusive, é muito bonito, né? É um filme muito interessante. O livro é muito bom, a adaptação ficou muito boa. Eu não li, eu só assisti o filme, achei fantástico. O livro é muito bom. Mas a adaptação foi um primor, eu achei muito boa a adaptação, ela foi muito fiel ao livro. E indico, dica de filme. E brasileiro. Eu queria aproveitar e pedir para quem está nos assistindo, fazer nos comentários, comentar ali sobre essa questão da violência, o que as pessoas acham em relação às soluções, se elas já passaram por esse tipo de problema, como que elas lidaram com isso, se elas resolveram, se não resolveram. É importante que as pessoas comentem, porque isso ajuda a levar essa informação mais longe, né? E a gente está chegando perto do horário que tu tem que sair, né, Vivian? Isso. Porque foram 2 horas. Olha, Max, eu duvido o entrevistado que vai ter mais recorte que eu. Duvido. Recorte bom, né? Não é aquelas porcaria de recorte. Recorte bom. Mas é o seguinte... Substância, né, Vivian? Substância. A Rita acabou aí me quebrando a perna, porque eram 4 horas, não era 1 hora. Não, quebrou a perna de ninguém. Uma horinha tu resolve isso aí, Vivian. Não, assim, eu vou te dizer que 4 horas eu acho que eu nem aceitaria esse convite. Porque assim, mas tu recebeu... encaixar 4 horas, 2 horas, olha, a gente ficou 2 horas aqui conversando. Mas tem um monte de assunto ainda, entendeu? A gente está mal acostumado. Porque a premissa do nosso programa é deixar a conversa rolar, sabe? Sabe aquela coisa de quando tu conversa com alguém, uma conversa longa, e chega um momento que eu acho que já deu. Acho que já não tem mais assunto. Tchau, vamos embora. E é mais ou menos isso. Então, assim, a pauta é feita faz assim, nós vamos ter uma primeira parte. Aí tu vai deixar a audiência, né, meio... com vontade. Com vontade. Esse daqui, o que você quer que a delegada Vivian responda, né? Sabe? Fazer uma coisa assim, meio... Boa! Eu nem vou pedir para perguntar, porque eu tenho um monte de perguntas. O programa é meu. O que é nosso, né, Rita? Eu tô louca para fazer ou uma live, alguma coisa, para falar dessas questões dos adolescentes. Eu acho que eu vou ter que ver. Eu tenho até uma amiga que é da... não pode fazer?
psicóloga de adolescente, sabe? A gente pode fazer a terceira parte, e aí convidar essa tua amiga que é psicóloga de adolescentes e a gente faz um papo de 4 pessoas. Mas assim, ó, eu vejo hoje, Max, também que as coisas acabam tendo que ser breves, senão as pessoas não assistem, não ouvem. Porque ninguém tem paciência para nada hoje. Mas aí eu não quero... Quando a gente montou isso aqui, eu pensei nisso, todo mundo fala isso, tem que ser curtinho, TikTok, não sei o quê. Não precisa ser curto. Aí eu pensei assim, não elaborar nada, né? Eu quero um negócio para pessoas que queiram assistir tudo, que queiram, porque tem gente que assiste tudo, sabe? A gente tá tendo... Assim, Vivian, a gente começou um público que assiste, às vezes em 2 ou 3 parcelas, mas assiste. Bota no carro e assiste, né? Vai caminhar e fica ouvindo. O YouTube permite só ouvir também, então vai para academia. Temos bastante, o nosso público tem comentado isso, porque olha como é uma coisa envolvente. Estamos há 2 horas aqui e é muito envolvente. E ainda falta muita coisa para conversar. Porque é uma vida de uma pessoa... Aí agora tu faz um recorte, assim, ó. Delegada Vida tem muito conteúdo, muito nananã. Aí a gente marca mais 2 horas. Aí a gente vai fazer mais 2 horas. Sim. Eu queria deixar isso... Na minha agenda, assim, ó, nesse horário das 16 às 18, é bem tranquilo para mim. Porque aí depois eu finalizo alguma coisa, eu vi que já me mandaram um monte de mensagem, até desconectei aqui o WhatsApp que estava fazendo barulho. E aí eu consigo... fazer, sabe, assim, ó, desse horário. Porque aí acabou atrasando ali o negócio da PM, que era para eu ter começado mais cedo. Mas é isso. Então, vou deixar, eu nem vou cortar essa parte, porque eu quero deixar isso aqui registrado para que todo mundo veja, escute que tu se comprometeu a participar da segunda etapa. Isso. Não vou editar, tá? Tá, numa segunda etapa, aí eu me disponibilizo mais 2 horas pra gente entrar em outros assuntos aí. Até esse negócio, sei lá. Tá bom. A gente quer te agradecer, né? E foi um bate-papo muito gostoso. Eu nem vi o horário passar, 2 horas, sinceramente. Que bom, então. Que bom, Max. Que bom que gostou. Vamos conversar de novo, né? Fazermos a parte 2. E eu quero pedir novamente para todo mundo que esteja nos assistindo, nos ouvindo, vá no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos ajude a fazer o PodMax crescer. A nossa meta, e a gente é bem ousado, e eu aprendi que a gente não deve colocar limites nos nossos sonhos, é fazer o PodMax o melhor e o maior podcast de Santa Catarina. E aí depois a gente pensa no Brasil. Ok. Certo? Tá topado. Tá topado. Muito obrigado, Rita. Obrigada, tá, querida? Gente, beijo. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.